Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos estudando Provérbios, nós estamos na lição de número 11. E a lição de número 11, ela tem como tema testemunho, um desafio à ação. E o versículo-chave encontra-se em Provérbios 24, 11. E diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que escambaleiam ao ser levados para a matança. E é interessante que durante a lição hoje nós vamos observar que Provérbios, ele deixa muito clara a importância do evangelismo. A importância da gente se importar com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa família. Provérbios, ele dá algumas chamadas bem interessantes no sentido da gente falar, da gente proclamar o evangelho. E aí nós vamos ver durante a nossa lição o seguinte: Deus coloca pessoas em nosso caminho para que sejamos bênçãos na vida delas. Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Quantas pessoas passam pelas nossas vidas? E aí, a importância que tem da gente abençoar, falar, mostrar o caminho. Falar da graça e da misericórdia de Deus a todos os que relacionam com a gente, de uma forma ou de outra. Nós somos a palavra de Deus viva. Nós estamos andando por aí, nos mais diversos ambientes. E as pessoas estão vendo a palavra de Deus, Deus falando através das nossas vidas, das nossas atitudes. E testemunho, que é o tema da nossa lição, testemunho significa depoimento, prova, declaração do que viu, ouviu ou conheceu. E aí nós vamos ver lá em Atos 4, versículo 20, esse livro que mostra, né, a história dos cristãos, dos cristãos primitivos. E lá, nesse versículo, Pedro e João, ao comparecerem perante as autoridades romanas, eles falaram o seguinte: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E agora, meus queridos, uma breve história, né? Eu gosto muito das histórias. Eu acho que ela é uma forma bem simples de tocar, de levar uma mensagem. Conta-se que um velho cego sempre levava consigo uma lanterna acesa quando saía à noite. Curioso, né? Um cego com uma lanterna e à noite. O Senhor não sabe quando é dia ou noite, disse-lhe alguém certa vez. Por que você sempre leva consigo essa lanterna? Oh, respondeu o velho, trago comigo a luz para que os outros não tropecem em mim. A moral da história qual é? Por toda parte onde andamos, onde andares, leva contigo a tua luz, a fim de que não causes tropeço a ninguém. Ou seja, nós temos que ser luzes por onde andamos e por onde caminhamos. Provérbios, capítulo 24, esse capítulo a gente vai estudar durante essa lição. O versículo 1, né? Depois você pode conferir aí, é um apelo ao evangelismo pessoal. Ele alerta para que você sempre fale com quem está perto, né? Com seu familiar, com um amigo, com o vizinho, né? E a gente vai observar que Jesus oferece água da vida àquela mulher samaritana. Lembra-se dessa passagem, né? E ele não perdeu a oportunidade. Aquela mulher estava ali e naquele momento, naquela situação, para aquela pessoa, ele falou a importância de uma mudança de vida.
E não só dela mudar a vida dela, mas ela levar aquela palavra de boa nova, de salvação para os familiares dela. Filipe, uma segunda situação. Filipe assentou ao lado de um etíope em sua carruagem para anunciar o quê? As boas novas. Essa passagem, essa parte da Bíblia, né? Está lá em Atos 8, 26 a 40. Até vale a pena a gente, depois aí na sua casa, você ver a importância dessa pessoa, do Filipe, na vida daquele homem, né? E como é que, a partir daquele momento em que Filipe apresentou as boas novas, apresentou o projeto de salvação, como é que aquilo provocou o quê? Uma mudança na vida daquele homem que tinha um cargo de destaque naquela época. Bem, e aí então vamos lá. Significado de testemunhar, evangelizar, apresentar Jesus em toda a sua plenitude. É um chamado para sair do pecado e voltar-se para Cristo. A pessoa experimenta uma conversão. E aí a gente vai observar o seguinte: hoje nós temos diversas formas, diversas maneiras de evangelizar, de falar, né? Inclusive através das nossas redes sociais. E aí a gente tem que prestar bastante atenção naquilo que estamos postando e compartilhando. As pessoas estão vendo, as pessoas estão observando as nossas atitudes, os nossos atos. E isso também é uma forma das pessoas estarem sendo o quê? Tocadas, né? Da palavra está chegando para outras pessoas de uma forma bem diferente. Quando estamos evangelizando, Deus está em quê? Em operação. E a pessoa precisa o quê? Responder, né? Ela precisa aceitar. E aí agora, no segundo ponto da nossa lição, razões para testemunhar. Por que a gente tem que falar? Por que a gente tem que testemunhar? E aí nós vamos ver o seguinte: Cristo deu uma ordem a todos. Lembram-se dessa ordem? Está lá em Marcos 16, 15. E lá diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma outra razão para testemunhar: homens e mulheres o quê? Perdidos, né? Sem conhecer a Jesus. Como assim? Lá em Romanos 3, 23. E lá diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um outro motivo: as pessoas estão famintas do evangelho. Hoje toda essa confusão, todas essas atitudes que a gente observa no mundo, toda essa angústia, essa tristeza, essa bagunça mesmo. Na realidade, o quê? As pessoas precisam conhecer o quê? Realmente a Jesus. Ter aquele contato, aquela comunhão. E a partir desse momento, elas terem oportunidade de quê? De aceitar e mudar de vida. Muitos cristãos, agora nós vamos ver num outro ponto da nossa lição, é o seguinte: os cristãos não estão dando testemunho. Os cristãos não estão o quê? Evangelizando. Por quê? Por que não estão evangelizando? Letargia espiritual. Ou seja, no seu canto, quieto, só olhando, observando as coisas acontecendo. Observando, né? E muitas vezes criticando e ironizando tudo que está sendo feito. A crença na fala do inimigo, né? Ou seja, o inimigo está aí, né? Lançando as palavras dele. Quais são as falas do inimigo nesse sentido? Ah, vai cuidar da sua vida, preocupa com isso não. Você vai ofender essa pessoa. Essa pessoa não vai ficar, não vai ser sua amiga mais. Ele vai pensar que você é o quê? É um fanático, é um lunático. A pessoa vai dizer não vai querer aceitar a palavra.
e você vai ficar o quê? Sem saber o que fazer, né? E aí a gente vai ver o seguinte, quantas vezes a gente se encontra nessas situações, né? E outra coisa, né? Porque muitos cristãos não estão evangelizando, a falta do conhecimento prático, né? Veja bem se acontecem essas situações. O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Quais são os versículos que eu vou apresentar para essa pessoa? Vou começar a mostrar o plano de salvação como? E se ele fizer várias perguntas, eu não souber responder, né? A gente tem que ver que as pessoas não estão testemunhando por vários motivos, mas o mundo está aí. O mundo está aí o quê? Pedindo, literalmente pedindo o quê? Pedindo socorro. E aí, nós vamos ver que Provérbios, esse livro que a gente está lendo, que a gente está estudando, Provérbios cita bastante essa questão do testemunho, da importância que você tem de se importar com o outro, de você fazer alguma coisa pelo bem-estar do outro. Lá em Provérbios 24:10, que depois é bom que você leia esse versículo, diz o seguinte, lá está o seguinte, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena, né? Então, nesse versículo a gente pode tirar várias lições, e uma delas é o seguinte, temos que aproveitar o quê? As oportunidades, porque não sabemos o dia de amanhã, e a tendência das coisas o quê? Ficarem cada vez mais complexas, que é o que Apocalipse apresenta pra gente. Então, o que nós temos que fazer hoje? Hoje é o dia, hoje é a hora certa de falar, de mostrar, de apresentar o plano de salvação. E Provérbios também fala o seguinte, a responsabilidade é nossa. Nós temos que fazer algo. Lá em Provérbios 24:11 diz o seguinte, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, os que estão sendo levados para a matança. Então lá fala o seguinte, você não se importa com isso, não? As pessoas estão indo para a morte. As pessoas estão o quê? Indo para o inferno. Você não está se importando com isso, não? E aí, Provérbios também, né? Esse livro que é um manual, ele fala o seguinte, a gente não pode dar desculpa, não. A gente não pode ficar apresentando milhões de desculpas a vida inteira. Lá em Provérbios 24, esse capítulo que a gente está estudando hoje, 24:12, diz o seguinte, quem pode evangelizar, né? A essência uma das coisas que a gente pode tirar nesse versículo é o seguinte, quem pode evangelizar, mas finge que não pode por temor ou indiferença, vai ter que ajustar conta com Deus. É bom depois você ler esse versículo e você pode ver, além das várias questões, né, que ele apresenta, você vê isso lá. A importância da gente evangelizar, porque nós vamos prestar conta de todos os nossos atos a Deus, inclusive das pessoas que passam pelas nossas vidas. Pessoas que estão aí, familiares, amigos, vizinhos e tudo mais. Quem vê o companheiro naufragar e cruza os braços, vai ter que ajustar conta com Deus. Provérbios também mostra isso. Quem faz vista grossa, né? Tá nem aí aos que estão caídos ao seu redor, também vai ter que ajustar contas com o quê? Com Deus, né? A gente sabe disso, mas a gente muitas vezes o quê? Finge que não sabe, finge que esqueceu. Tô tão preocupado com outras coisas, com outras situações, mas as pessoas estão passando pelas nossas vidas. Parentes, amigos, filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, estão todos aí.
passando pelas nossas vidas, passando, né? Fazendo parte da nossa trajetória. E aí nós vamos chegar ao seguinte, na parte final da nossa lição, e um relato, né? Isso aqui é um fato realmente verídico, que é o seguinte: certa vez um repórter perguntou a um grande evangelista: qual é o segredo de tantas pessoas atenderem seus apelos? E aí, aquele evangelista, aquele pregador, né, levou aquele jornalista até a janela e falou o seguinte para ele, né? Ele estava no hotel e falou o seguinte para ele: você está vendo todas aquelas pessoas ali fora, lá embaixo, andando pelas ruas? Eu me preocupo com a vida delas. Então, porque eu me preocupo, eu tomo uma atitude, eu falo, eu evangelizo. Vamos pensar um pouco nisso, né, meus queridos? Tantas pessoas que estão passando pelas nossas vidas, familiares, estão aí. Será que realmente nós estamos nos importando com a vida deles? E aí, meus queridos, no nosso momento musical, né, nós vamos hoje ver um hino, né, 564 do cantor cristão, que é um hino muito conhecido da gente, que é o hino Conta as Bênçãos. Vamos contar as bênçãos que temos recebido. E a partir do momento em que a gente vai contando e falando, a gente vai mostrando de quem nós somos filhos, né? E que o nosso Pai, ele se importa, ele vê, ele observa tudo e quer, inclusive, né, que as pessoas sejam salvas, que as pessoas um dia realmente possam ter um encontro face a face com ele. Ser da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outro com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando
tua divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Bem, e no nosso momento de intercessão, esse momento tão importante, né? Na nossa escola bíblica dominical, nós vamos primeiro começar agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. Nós estamos no início do ano, mas com certeza nós temos bênçãos. Nós temos motivos para agradecer a Deus. Vamos orar pelo nosso país. Nosso país que se encontra em um momento de mudanças, em um momento em que exige toda a nossa súplica, todo o nosso clamor. Pelo presidente, pelos ministérios, por todas as pessoas que foram eleitas. Nós temos que interceder pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos missionários que fazem parte da nossa igreja, missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar por esses que estão levando a semente. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, os ministérios, os diáconos, a liderança, né? Vamos orar para que Deus possa estar capacitando, despertando e fazendo com que a gente possa fazer o trabalho da melhor forma possível. Vamos orar, meus queridos, pelo pastor Valquimar, por esse homem de Deus, pela Lídia, pela Laís e pelo Saulo, por essa família que está fazendo parte da nossa igreja, está aqui com a gente agora, né? Eles estão aí fazendo toda a diferença. Vamos interceder por eles, para que Deus cuide da saúde, da parte financeira, dos contatos, dos ministérios de cada um deles. Vamos orar, meus queridos? Vamos interceder sempre por essa família. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos. Esse grupo tão lindo da nossa igreja. Por aquelas pessoas que cuidam dos idosos, dos enfermos. Os cuidadores, os enfermeiros, os médicos, toda a equipe que cuida dos nossos idosos e dos nossos enfermos. Os parentes, né? Que estão aí nesse ministério do cuidar. Vamos orar pelas nossas famílias. A gente tem que clamar pelas nossas famílias, para que realmente todas elas estejam no altar de Deus, né? Nós sabemos que são tantas dificuldades na área da saúde, na área espiritual, problemas financeiros, desentendimentos, de atritos. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pelo esse departamento lindo da nossa igreja, departamento infantil. Vamos orar pelas nossas crianças, pelas professoras, as pessoas que vão atuar, que estão atuando, para que Deus abençoe esse departamento lindo, né, que é o futuro da nossa igreja, para que Deus possa abençoar as crianças, as professoras, as pessoas que estão todas ali dando suporte para esse departamento. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e por aquelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo por enquanto, né? Para que Deus esteja abençoando a todos nós. E meus queridos, vamos orar por esse bairro onde estamos, bairro Padre Eustáquio, esse bairro profundamente católico, mas nós estamos aqui, né, para fazer toda a diferença, para levar o evangelho, para clamar, né, para proclamar que só Jesus Cristo salva. E que a gente possa, né, ter sabedoria, receber sabedoria para fazer toda a diferença nesse bairro. E que a gente possa, né, através da nossa palavra, da nossa atitude, do nosso louvor, atingir os vizinhos, todas as pessoas que estão aqui nesse bairro, na nossa vizinhança, para que Deus nos dê sabedoria, né? Dê sabedoria a cada membro da Igreja Batista das Alterosas e a importância nossa nesse bairro. Meus queridos, e agora nós chegamos num momento muito especial também da nossa EBD. Toda segunda-feira agora, à noite, de 9 às 10 horas da noite, das 21 às 22 horas,
nós temos uma sala de oração. Você pode orar aí na sua casa. Nesse horário, nesse intervalo, você pode orar quantos minutos você quiser, mas que durante esse período você também esteja conectado aí, lembrando dos motivos da sua igreja, desses motivos que estão sendo citados aqui, que você lembrar de outros também, mas que durante esse intervalo, né, nós possamos estar todos juntos, unidos, nesse grande movimento de oração. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria e que tenhamos todos uma boa semana. Até breve.